Você quer saber o que a Bíblia diz sobre traumas não resolvidos? Pois é, a questão do trauma é tão sério que muitas vezes os traumas que nós vivemos e não resolvemos nos paralisam. Você quer ver? Eu fiz uma pesquisa sobre resultados de traumas não resolvidos. De que forma ele pode se manifestar na sua vida. Reações desproporcionais. De repente você tem uma reação desproporcional àquela situação. Outra coisa, dificuldades em relacionamentos. Talvez você tenha tido um trauma na infância e você começou a ter dificuldade de se relacionar. Medo excessivo. Você tem medo? Eu tinha, gente. Eu tinha muito medo. Sabe, eu tinha medo de escuro, eu não passava em frente ao cemitério, eu não gostava de andar sozinha, eu não descia escada sozinha, não subia escada sozinha. Uma coisa horrível. E isso já adulta e crente, tá? Procrastinação e autossabotagem. Além disso, sintomas físicos. Muitas vezes, traumas que nós vivemos, nós vamos manifestar esses traumas no nosso corpo. O sintoma pode ser físico. E é interessante como o corpo e a mente lidam com essa realidade. Então, você que já chegou, vamos compartilhando. Hoje nós vamos falar sobre traumas não resolvidos. Hoje nós vamos saber sobre o que a Bíblia fala dos traumas que nós passamos. Como pessoas na Bíblia passaram por traumas terríveis, como nós passamos, porque somos humanos todos, e como que foi resolvido. O que a Bíblia fala sobre isso? Muito importante, gente. Por isso é importante que você compartilhe ao máximo. E tudo aquilo que eu estiver falando, que estiver relacionado a você, ou a algo que você percebe em você ou na sua família, escreve. Por quê? Porque traumas atrapalham até o nosso ministério, atrapalham o nosso casamento, ter uma vida saudável, desenvolver no trabalho. E a tendência nossa é sempre sair do trabalho achando que é o trabalho, que as pessoas, mas não é você. Então precisa resolver essas questões. Dores no físico, procrastinação, depressão muitas vezes, rejeição, se permite achar que está rejeitada, ansiedade, dificuldade de se concentrar, dificuldade de se relacionar, reações desproporcionais. Tudo isso acontece quando nós temos um trauma não sarado. E nós vamos ver agora o que a Bíblia fala sobre isso. Nós vamos ler o Salmo 147:3, que vai dizer assim: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Aqui eu já começo a entender uma coisa, que Deus, ele cuida daqueles que têm um coração quebrantado, daqueles que se rendem, que reconhecem a realidade divina, reconhece que Deus é Pai, a paternidade está nele. Quantas vezes nós mulheres, porque não tivemos a presença paterna, a realidade da troca, do abraço, do afago, do companheirismo do pai, ou o pai viveu realmente distante da filha, nós temos necessidade de uma realidade paterna e começamos a nos tornar dependentes emocionais de namorados, noivos, maridos e às vezes muitos deles agressivos, que maltratam a mulher, que maltratam logo no namoro. E você acha que de repente está namorando um cara assim, noivou e acha que ele vai mudar? Não vai. Então, por que você está com ele? Por causa da sua dependência emocional, por causa de traumas vividos. Nós precisamos passar tempo com o Senhor no a sós, pedir o Espírito Santo, que é o nosso amigo. Espírito Santo, meu amigo, me ajuda. Tá doendo. Mentiram para mim, tá doendo. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Aí o Espírito Santo vai trazer um bálsamo, vai mostrar que a verdade está sempre em Jesus, vai te direcionar. Enfim, eu passo por essas situações também, gente. E eu aprendi sim. Aprendi a chamar o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, as calúnias que falaram de mim, as injúrias que fizeram contra mim, eu já teria sucumbido, gente. Mas o Espírito Santo, meu amigo, me acolheu.
Nós vamos começar com um que vocês conhecem muito bem. José foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi caluniado, preso. Você já passou por alguma situação assim? De ser injustiçada? Foi rejeitado pelos seus irmãos? Já foi rejeitado pelo seu pai, sua mãe? A ponto de você viver hoje uma sensação de rejeição, que ninguém ama você, que ninguém se preocupa com você, que ninguém dá atenção para você, que todo mundo rejeita você, que você acha até que Deus rejeita você? Quais são, então, os sinais que José poderia ter desenvolvido? Por exemplo, amargura. E aí eu estava vendo na Bíblia também amargura. Amargura em Hebreus 12, olha o que acontece uma pessoa que é amargurada. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Quando eu fico amargurada, eu tenho uma raiz de amargura tão profunda, eu estou tão envenenada, que eu me excluo da graça de Deus. Deus não exclui ninguém da graça dele. Mas nós nos excluímos da graça de Deus. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa, amargura ou mágoa venenosa brote e vos cause dano, confusão, contaminando a si e a muitos. Uau! Ou seja, você quer ver uma pessoa amargurada? Ela tem uma negatividade, ela transborda dessa realidade, ela contamina as pessoas. Ela fala mal de quem fez mal para ela. Ela não quer nem saber se a pessoa conhece ou não, ela vai falar mal. Então a amargura é uma coisa horrível. Você imagina se José tivesse ficado amargurado. Se José tivesse desenvolvido amargura, desejo de vingança, ou então entrado numa depressão por causa da rejeição, qual seria a cura dele? José, qual seria não? Houve cura. Por que houve? Porque José perdoou os seus irmãos. Eu imagino José passando a vida dele toda, aquele tempo todo, José pensando nos irmãos, por que eles fizeram isso comigo? Eu nunca fiz nada com eles. José perdoou os seus irmãos. E reconheceu a mão de Deus em toda a sua história de vida, no processo que ele passou. Olha o que ele fala, gente. Gênesis 5:20. Olha o que José fala. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou todo mal em bem. O mal que tinha chegado na vida de José foi transformado em bênção. Tornou-se bem na vida dele. Você está entendendo? Então tudo aquilo que já fizeram contra você, injustamente, que te rejeitaram, que não permitiram você prosseguir, que jogaram você fora de uma realidade, puxaram seu tapete. Presta atenção, o mal que fizeram contra você se torna em bênção, em bem, quando você reconhece, quando você se rende a Deus, quando você perdoa as pessoas. Se você não perdoa, esse mal continua na sua vida. Será que seu coração ainda vive amargurado de anos? Lembrando das coisas que fizeram para você sem ter perdoado. Já fizeram tanta coisa para mim, eu lembro, mas eu já perdoei. Senão não poderia estar falando para você, não teria autoridade para falar, não teria vida para falar para você. Quem não perdoa está construindo um castelo de amargura, um castelo de raízes de dores. Pessoas que não perdoam têm angústias terríveis, gente. Tem fibromialgia. Eu tenho uma filha, eu já falei aqui, que foi curada da fibromialgia quando ela entendeu que ela estava vivendo angustiada. O médico falou para ela, você nunca mais vai poder parar de tomar esse remédio. Ela me procurou e falou, mãe, eu estou desesperada, olha o que está acontecendo, as minhas dores que eu sinto no corpo, o médico diagnosticou como fibromialgia. Eu falei, tu vai ficar curada agora. Qual é o seu problema emocional? Senta aqui e vamos conversar. E ela abriu o coração dela. E ali ela chorou, gritou, porque eu mando gritar. Grita, bota a boca no travesseiro e vai gritar. Botou aquela dor para fora. Já tem anos isso. Não tem mais fibromialgia. No dia seguinte ela já não tinha mais nada e parou de tomar o remédio. Então você precisa sim querer e precisa saber aonde está o seu trauma. Ir realmente para os pés do Senhor e trazer essa cura, essa libertação para a sua vida. Amém?